Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro Sérgio, professor de História do Brasil, mais uma vez com você aqui para uma aula do Marinha. Essa aula de hoje tem quais objetivos? O primeiro, entender por que a família real portuguesa veio para o Brasil. E em segundo lugar, entender na política externa durante o período joanino que fatores levaram à ocupação de dois territórios. A ocupação da província Cisplatina, que é o atual território do Uruguai, e também a ocupação da Guiana Francesa. Isso é uma coisa que passa meio batido nas escolas. Nem todo mundo se lembra que durante o período joanino houve a ocupação do território da Guiana Francesa. Mas vamos explicar isso com muita calma. Em primeiro lugar, seria interessante destacar que a ideia de mudar a capital do Império Português para a América, especificamente para o Brasil, não era totalmente estranha à elite portuguesa. Durante o período pombalino, você se lembra? Marquês de Pombal, que foi a principal figura durante o reinado do rei Dom José I, já naquela época havia um projeto, entendendo-se que Portugal ficava à mercê dos conflitos e das guerras que ocorriam na Europa. E uma coisa que poderia facilitar a vida da elite portuguesa é se a capital não fosse mais na Europa, se a capital fosse transferida para o Brasil. Então foi assim, lá no período pombalino, a primeira proposta, o primeiro projeto de criar um Império Luso-Brasileiro, um Império Português com capital no Brasil, só para não parecer que a ideia de vir para o Brasil fosse totalmente atabalhoada. Agora no caso das guerras napoleônicas, pensa assim. Em 1789, você tem a Revolução Francesa, que dura 10 anos. Uma década depois, nós temos um golpe militar, o golpe 18 Brumário, no qual Napoleão Bonaparte se coloca como nova liderança na França. Ele vai governar como primeiro cônsul até 1804. Em 1804, ele se torna imperador. Ele convoca um plebiscito, a monarquia é restaurada e ele faz a cerimônia de autocoroação. O que é interessante para nós? É compreender que Napoleão, naquele momento, estava se colocando como a nova liderança de um império ocidental, meio como se tentando ressuscitar o princípio do Império Romano. Inclusive, há pinturas nas quais Napoleão Bonaparte aparece como um César, aparece como um monarca romano. Ok, aí Napoleão Bonaparte vai empreender uma série de guerras de conquistas no continente, ele vai dominar boa parte da Europa continental, entretanto, ele não consegue dominar uma região entre a África e a Espanha. Você se lembra bem desse território? É o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é aquela pontinha por onde o mar Mediterrâneo encontra com o Oceano Atlântico. Ali as tropas napoleônicas são derrotadas pela Marinha Britânica na famosa Batalha de Trafalgar. Muito bem. Uma vez que Napoleão Bonaparte não conseguiu dominar aquele território que era uma área de influência britânica, até hoje o Estreito de Gibraltar é dominado pelos britânicos, já que Napoleão não conseguiu derrotar os ingleses na base da guerra, ele vai tentar derrotar os ingleses economicamente. Ele vai reunir as nações europeias e conseguir o chamado Acordo de Berlim de 1806, que a maioria dos estudantes não conhece por este nome. Conhece o Acordo de Berlim de 1806 por um nome que ele nunca teve, Bloqueio Continental. Bloqueio Continental, então, você vai observar ali no mapa que basicamente todos os países europeus estavam impedidos de manter comércio com a Inglaterra. Qual foi a posição de Portugal? Portugal concordou, isso é uma coisa importante, Portugal concordou com o bloqueio continental, só que nunca cumpriu. Os portugueses continuaram fazendo comércio com a Inglaterra, o que obviamente irritava demais Napoleão Bonaparte, que insistia, junto com os portugueses, que eles tinham que obedecer o acordo. Eles haviam concordado com todo mundo, que negócio é esse de fazer comércio com a Inglaterra? E os portugueses, claro, é verdade, nós temos que parar de fazer comércio com a Inglaterra, e continuava comprando coisas dos britânicos. Até que um dia Napoleão se encheu e resolveu que o território português deveria ser invadido. Ao mesmo tempo que Napoleão planejava invadir o território português, os portugueses já estavam em negociação com os britânicos, a chamada Convenção Secreta. O que foi a Convenção Secreta? Um acordo envolvendo Inglaterra e Portugal pelo qual a família real portuguesa deveria deixar a Europa e se transferir para a América, com a proteção da escolta britânica.
os ingleses deveriam fazer a proteção da família real até chegar à América. E uma vez instalados aqui, a família real poderia viabilizar que o Brasil começaria a comprar produtos britânicos, ou seja, aquilo que a Inglaterra não conseguiria vender para a Europa por causa do bloqueio continental, passaria a vender ao Brasil. Essa é a Convenção Secreta, um acordo envolvendo portugueses e ingleses. Então as tropas de Napoleão chegam a Portugal, mas a família real já havia se transferido. Interessante destacar que o projeto original era para que só a família real fosse transferida. Só que a nobreza portuguesa acabou sabendo da história. E o projeto original, que era para transportar mais ou menos umas 300, 400 pessoas, a família real mais os funcionários de Estado, acabou se transformando numa epopeia de 10 mil portugueses atravessando o Oceano Atlântico. Essa transmigração, essa fuga da família real junto com a nobreza portuguesa é um dos eventos mais marcantes da história lusitana. Afinal de contas, eles abandonaram o país. Quando as tropas francesas chegaram, eles até ocuparam Lisboa, mas depois eles foram embora, porque eles iam ficar fazendo o quê ali? A família real fugiu. Não tinha exatamente muito que você conquistar no território português. E não foi uma coisa muito tranquila. Os portugueses resistiram, com o apoio dos ingleses. Mas os portugueses resistiram e pode-se dizer que, em certa medida, os franceses não quiseram ficar, mas também você pode dizer que não ficaram porque os portugueses agiram para isso. Tudo bem? Então, no final de 1807, a família real portuguesa deixou a Europa e no início de 1808 chegaram ao Brasil. Até aqui, tá tudo bem? Podemos avançar? Então, vejamos. Assim que Dom João põe o pé no território brasileiro, ele vai assinar um importante decreto, que é esse daí que está aparecendo para você. O decreto de abertura dos portos às nações amigas. E isso é um marco na história do Brasil, porque é o fim do pacto colonial, a obrigatoriedade que os brasileiros tinham de fazer comércio exclusivo com Portugal. A partir de 1808, os brasileiros poderiam comprar de quem quisessem e poderiam também vender para quem quisessem. Mas aí tem uma coisa importante, uma coisa muito relevante. Os ingleses não ficaram satisfeitos com a abertura dos portos. E por quê? Porque o Brasil podia fazer comércio com qualquer país. A Inglaterra, então, queria algum tipo de vantagem. Afinal de contas, eles fizeram a proteção da família real. E aí, no final das contas, eles não estavam recebendo nenhum tipo de vantagem. Então, 2 anos mais tarde, Dom João vai assinar outro conjunto de decretos, os Tratados de Comércio, Amizade e Navegação, que estabeleciam, dentre outras coisas, tarifas alfandegárias diferenciadas para os produtos importados. 24% para produtos que vinham de outros países, mas se a mercadoria viesse da Inglaterra, a tarifa alfandegária caía para 15%. 24% para outros países, 15% para produtos que vinham da Inglaterra. Então é interessante, porque em 1808 o Brasil tornou-se independente de Portugal. Mas dá para dizer que a partir de 1810 o Brasil meio que ficou dependente da Inglaterra. Mas no mesmo ano de 1808, o mesmo ano de abertura dos portos, aconteceu uma coisa muito importante. Você tinha em Portugal o Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar. Tem que lembrar que Portugal era uma potência marítima no século XV, no século XVI. Então esse era um dos ministérios mais relevantes da história de Portugal. E a sede desse ministério é transferida para o Brasil. No final das contas, esse ministério acaba ganhando uma outra conotação, acaba ganhando uma outra relevância. É como se Portugal entendesse que o Brasil é que passaria a ser a sede dos seus negócios de ultramar. E para ficar ainda mais interessante, você precisa compreender que é a partir desse ministério e de outros que você vai desenvolver uma política externa. E isso será cobrado de você. Esse conhecimento sobre a política externa durante o período joanino vai ser cobrado de você na prova. Então veja lá, você além do Ministério de Ultramar, você também vai ter o Ministério da Guerra e dos Assuntos Estrangeiros. Obviamente, um ministério que está pensando a diplomacia lusitana. É importante lembrar que apesar da família real
ter fugido da Europa, as relações dos portugueses com muitos outros países não ficaram ruins. O fato de que a família real tinha fugido era entendido como uma espécie de proteção que a família real estava buscando para si. E tem uma outra coisa relevante. Você tem que lembrar que um pouquinho mais tarde, lá em 1814, 1815, você vai ter o Congresso de Viena. E a partir do Congresso de Viena, você vai ter o reconhecimento da presença da família real por aqui. Daqui a pouco a gente toca nesse assunto. Mas é importante exatamente você compreender isso. A família real, uma vez instalada no Brasil, não está criando inimigos na Europa. E o Napoleão Bonaparte tinha outras questões para resolver. Exatamente a questão da família real não foi uma das prioridades dele neste momento. Muito bem. Agora pensando a questão da política externa e voltando a falar do Napoleão. Não foi exatamente Napoleão Bonaparte que provocou a fuga da família real? Então podemos dizer que Dom João, de alguma maneira, pensava em algum tipo de artifício, algum tipo de procedimento para se vingar de Napoleão e da França de maneira geral. E qual vai ser então a alternativa de Dom João? Ele vai fazer o quê? Ele vai ordenar que a Guiana Francesa seja ocupada por tropas luso-brasileiras. Repito, a maior parte dos estudantes passa sua vida escolar sem nunca ter aprendido isso, que Dom João ordenou a invasão da Guiana Francesa e que a Guiana Francesa só foi devolvida para os franceses no Congresso de Viena. E mais, que para devolver a Guiana Francesa, Dom João insistiu que Portugal deveria receber uma indenização em dinheiro e a França pagou. Aí eu preciso que você compreenda algumas coisas. Alguma vez você já ouviu falar que quando o Brasil pediu independência de Portugal, que Portugal exigiu uma indenização em dinheiro? E o pessoal fala, nossa, que absurdo, o Brasil foi explorado pelos portugueses, tinha que pagar a indenização. Gente, isso fazia parte da política externa da época. Era absolutamente natural isso daí. Eu vou dar outro exemplo. Tá lembrado que os holandeses invadiram o Nordeste do Brasil? Isso foi em 1630 e os holandeses acabaram expulsos em 1654. Tá lembrado disso? Pois bem, quando os holandeses saíram, eles exigiram uma indenização em dinheiro de Portugal. E Portugal pagou. Portanto, essa ideia de você pagar uma indenização em dinheiro fazia parte das relações internacionais da época. Vou repetir. Exigir indenizações, pagamento em dinheiro, depois que você invadiu um território e se retirava, fazia parte das relações internacionais. Então, quando Dom João exigiu que a França pagasse uma indenização e a França pagou, isso estava naturalizado entre os diplomatas europeus. Ninguém achava que era extorsão, ninguém achava que era roubo, fazia parte da regra do jogo. Esse expediente invade um território e eu só devolvo se eu puder receber os meus investimentos em dinheiro. Isso está claro? Então não vai esquecer que a Guiana Francesa foi invadida por ordem de Dom João, isso durante o período no qual a família real portuguesa estava instalada no Brasil. Agora o outro episódio já é mais conhecido, né? É quando Dom João ordena a ocupação do território do Uruguai, que na época se chamava Banda Oriental, e quando incorporado ao Brasil ganhou o nome de Província Cisplatina. Mas aí precisa explicar um pouquinho qual era o interesse dos lusitanos naquela área. Você consegue imaginar que o único acesso ao interior do continente eram os rios da Bacia do Prata? Você lembra que entre a Argentina e o Uruguai você tem o Rio da Prata. De um lado está Buenos Aires, do outro lado está Montevidéu. Aquele rio é o Rio da Prata. Os rios que vão desaguar no Rio da Prata a gente chama de rios da Bacia Platina. Aí entra Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio Uruguai, enfim. Consegue imaginar que o único acesso ao Mato Grosso era exatamente pelo Rio da Prata, depois Rio Paraná, Rio Paraguai e finalmente o Mato Grosso? Então, desde o período da colonização, os portugueses sempre tentaram estender o seu território até aquela região para garantir o acesso ao interior do continente.
Então Dom João acabou percebendo que havia uma janela de oportunidade, percebendo a fragilidade da Espanha. E por que fragilidade da Espanha? Porque os espanhóis estavam brigando com as tropas francesas que estavam ocupando o território. Não foi Portugal que teve a invasão francesa? A Espanha também teve. E aí os espanhóis estão preocupados em expulsar os franceses do seu país. Dom João se aproveitou disso e ordenou a ocupação da Banda Oriental, que acabou incorporada ao território brasileiro com o nome de Província Cisplatina. Então, nós podemos destacar que nessa política externa, nós temos esses dois episódios bem relevantes, a ocupação da Guiana Francesa e a ocupação da Província Cisplatina. Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar. Existiram aquelas outras mudanças importantes que aconteceram durante o período joanino, como, por exemplo, a criação do Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a criação de cursos superiores de medicina e também a academia militar, também voltada para a política externa. É também nessa época que você recebe a missão artística estrangeira. Tinha um alvará publicado ainda pela mãe de Dom João, Dona Maria I, que determinava que no Brasil não poderiam existir manufaturas, e aí depois Dom João revogou esse alvará, e aí você vai imaginar, bom, então por conta disso teve desenvolvimento, né, no Brasil de manufatura tal? Não, se isso aparecer na prova é armadilha. As manufaturas não se desenvolveram por quê? Será que você prestou atenção à explicação? Por conta das tarifas alfandegárias que eram muito favoráveis à Inglaterra. Então aqui no Brasil o pessoal nem conseguia concorrer com os ingleses, afinal de contas a tarifa alfandegária era mais baixa. Portanto, se lá na prova aparecer alguma insinuação que durante o período joanino houve desenvolvimento industrial no Brasil, você sabe que isso está errado. Teve Banco do Brasil, Jardim Botânico, a imprensa, selo, uma série de coisas, mas indústria, isso realmente não tivemos. Em 1814 começa o Congresso de Viena, que vai até 1815, e ele estabeleceu 3 princípios. O princípio do equilíbrio, que nenhum país poderia ter um exército superior a todos os demais da Europa. O princípio da legitimidade, que dizia que os países deveriam ter as mesmas fronteiras de antes das guerras napoleônicas. E aquele que nos interessa, que é o princípio da restauração. O princípio da restauração que dizia que todas as famílias reais que tinham sido expulsas, derrubadas por algum motivo durante o período napoleônico, tinham o direito de voltar ao trono. Então, pelo princípio da restauração, a família real tinha que sair do Brasil e voltar para Portugal. Acontece que a família real não tinha o menor interesse em fazer isso. Tirando Carlota Joaquina, que odiava o Brasil, os demais membros da família real estavam perfeitamente adaptados ao nosso território. Então, qual foi a saída diplomática para essa questão? A família real não precisaria voltar à Europa se o Brasil não fosse mais colônia. Se o Brasil fosse equiparado a Portugal, fosse igualado diplomaticamente. Quem nascia no Brasil era uma espécie de português de segunda classe. Mas depois de 1815, com um acordo no Congresso de Viena e a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, o Brasil ganhou o mesmo status político de Portugal, ou seja, quem nascia no Brasil ou quem nascia em Portugal tinha exatamente a mesma condição de cidadania. E 2 anos mais tarde, você vai ter o falecimento de Dona Maria I e Dom João finalmente sai da condição de príncipe regente e se torna rei de Portugal com o título de Dom João VI. Ok? Bom, continuando. Aqui nós temos um episódio muito importante. Bom, a família real deixou Portugal em 1807. Vamos dizer assim, a elite portuguesa, boa parte dela fugiu com a família real. Mas lá em Portugal, você tem os mercadores, você tem os banqueiros, os caras que não são da nobreza. Vamos criar um rótulo para eles e chamá-los de burguesia lusitana. Esses caras entenderam quando a família real fugiu? Tá, eles entenderam. Napoleão Bonaparte era uma ameaça, então eles entenderam. Aí depois, em 1814, Napoleão foi derrotado. E em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Aí podemos dizer que essa elite portuguesa não entendeu. Peraí, a ameaça eram os franceses. Os franceses não são mais uma ameaça. Napoleão foi deposto e está exilado numa ilha. Por que a família real não volta? Ou seja, você vai ter um crescimento de uma insatisfação em Portugal que deseja que a família real volte. No final das contas, o que essa elite portuguesa quer é algo perfeitamente justificável. O império não é português? Se o império é português,
Então a sede tem que ser em Portugal e não no Brasil. Por isso, em 1820, nós vamos ter a Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto é um movimento dentro do contexto da chamada Primavera dos Povos. Lembra? Aquelas revoluções de caráter liberal entre 1820 e 1848? Você tem aquela imagem famosa do Delacroix mostrando a liberdade guiando o povo, que muita gente confunde como sendo da Revolução Francesa, mas na verdade se refere à Primavera dos Povos. Enfim, então esses liberais do Porto querem que a família real volte e que o Brasil seja rebaixado, que o Brasil deixe de ser Reino Unido e volte a ser colônia de Portugal. É o que a gente chama de recolonização do Brasil. Muito bem. Dom João vai olhar para os nossos vizinhos de língua espanhola. Entre 1810 e 1818, praticamente todos os nossos vizinhos de língua espanhola proclamaram suas independências. Independência da Argentina, independência do Chile, você vai ter o Simão Bolívar proclamando a independência do Peru, da Venezuela, da Colômbia, do Equador. Ou seja, em 1820, quando a Revolução Liberal do Porto exige que o Brasil volte a ser colônia, o Dom João está pensando o quê? Que a elite brasileira, os grandes proprietários, eles não vão aceitar de maneira nenhuma. Eles estão olhando para os nossos vizinhos de língua espanhola, eles já são todos independentes. Quer dizer que num contexto de independências, o Brasil voltaria a ser colônia? Por que o Brasil não proclamou a independência junto com os nossos vizinhos? Porque não precisava. Já tinha o comércio aberto desde 1808, já era sede do Império Português desde 1815. Não havia necessidade de se proclamar a independência em relação a Portugal, porque na prática o Brasil já era independente de Portugal. Era isso que a Revolução Liberal do Porto queria reverter. E é isso que Dom João sabe que não vai dar muito certo. Então Dom João faz o seguinte, ele deixa aqui no Brasil o filho dele, Dom Pedro, e ele volta para Portugal. Dom João deixou Dom Pedro com uma orientação bem clara, que se houvesse um movimento de independência no Brasil, que Dom Pedro deveria apoiar, que Dom Pedro deveria participar. Na melhor das hipóteses, que Dom Pedro fosse aquele que proclamasse a independência do Brasil. Aí você enlouquece. Fala, ué, mas o Dom João queria que o Brasil se separasse de Portugal? Não, ele não queria que o Brasil se separasse de Portugal. Mas ele está mandando o filho dele proclamar a independência? Sim, ele está orientando o filho dele a proclamar a independência. A frase que aparece nos livros de história é exatamente essa, que Dom João teria olhado para Dom Pedro e disse: Pedro, se for para o Brasil se separar de Portugal, coloque a coroa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. Essa teria sido a frase. Não temos como provar que ela aconteceu, mas ela aparece nos materiais didáticos. Dom João orientando Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil. E em 1821, Dom João volta para Portugal. E quais seriam os desdobramentos? Em que medida isso tem a ver com a independência do Brasil? Bom, isso é um assunto para um outro encontro. Espero que você tenha gostado da aula. Um abraço grande e até lá.